A Bíblia está em nosso meio há muitos séculos. Mas você sabia que existem manuscritos ainda mais antigos? A Bíblia de Qumran é um livro dito ainda mais velho do que as escrituras a que temos acesso hoje. O livro tem revelações sobre o início do mundo, o dilúvio e até mesmo sobre o fim dos tempos. Será que ela é a verdadeira palavra de Deus? Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Não esqueça de se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho. Muito bem? Vejamos mais sobre essa tal Bíblia de Qumran. O livro, ou pelo menos parte dele, data de 3.500 anos atrás, também chamado de Bronze Book. É um documento que fala de diversos eventos relatados na Bíblia, mas com aspectos e informações que não aparecem nas escrituras sagradas. Em Qumran, há a narração do começo do mundo e do surgimento da humanidade. O arco vai desde Adão e Eva até grandes governantes egípcios. De acordo com esse texto antigo, a palavra caídos no Antigo Testamento não diz respeito a anjos, mas sim a homens mortais que se relacionaram com outros descendentes de Adão e Eva. Porém, ao contrário do relato de Gênesis, que prega que os descendentes de Sete e de Caim se relacionaram, a Bíblia de Qumran fala que esses caídos eram diferentes. Seriam descendentes de uma sociedade avançada que sobreviveram a cataclismas anteriores por meio de esconderijos subterrâneos. Conhecidos como os Filhos de Deus, sofreram com esse antigo apocalipse por conta de suas más ações anteriores. Alguns pesquisadores conspiracionistas até relacionam essa história com a de Atlântida ou de Lemúria, sociedades destruídas por cataclismas. Qumran é composta por 11 livros, 6 deles escritos por anciãos egípcios após os eventos relatados no livro de Êxodo da Bíblia, e 5 escritos por druidas celtas algum tempo após a morte de Jesus Cristo. Ou seja, nem todo livro é realmente mais antigo do que a escritura sagrada que temos hoje. Alguns dizem que José de Arimateia conseguiu resgatar os escritos feitos pelos egípcios do conquistador Júlio César, que havia invadido o Egito e colocado fogo em uma das maiores bibliotecas do mundo daquela época, a Biblioteca de Alexandria. Lá tinha centenas de milhares de rolos com muito conhecimento que foram perdidos por conta do incêndio e de ataques. Entretanto, aparentemente, alguns poucos escritos foram resgatados por algumas pessoas antes que se perdessem. De uma forma não muito clara, os escritos resgatados por José de Arimateia foram parar na Grã-Bretanha e lá foram mantidos para evitar sua perda. A Bíblia de Qumran, então, foi deixada na abadia de Glastonbury, supostamente fundada pelo próprio José, no município de Somerset. Ali, no sudoeste do Reino Unido, os escritos foram deixados por séculos. No entanto, o incêndio atingiu a abadia em 1184 e destruiu os originais. Por sorte, alguns manuscritos haviam sido talhados em chapas de bronze e colocados em recipientes revestidos de cobre. Depois disso, as chapas de bronze se tornaram conhecidas como o Livro de Bronze da Grã-Bretanha. Posteriormente, foram unidos a uma outra coleção com pensamentos similares, chamado de O Livro do Coelho. Essa coleção foi realizada por druidas celtas, que era uma espécie de sacerdotes místicos do povo celta. Seus conhecimentos envolviam astronomia, medicina, religião, oratória e até matemática. Alguns dos seus ensinamentos permaneceram preservados na Bíblia de Qumran. De acordo com o site Crystallinks, a coleção de Qumran
consiste em vários manuscritos ditos como recuperados da abadia de Glastonbury, em 1184. Na internet, essa temática foi discutida por algumas pessoas, dentre elas o escritor de Atlantis a Tesla, a conexão de Coldbrin, James McKenney. Além dele, também foi falado pelo anfitrião e apresentador do programa de rádio Mistérios da Mente, Alex Merklinger. De acordo com McKenney, Nikola Tesla, de alguma forma, adquiriu o conhecimento contido no livro de bronze da Britânia. No passado, alguns poucos e seletos seres humanos teriam tido acesso ao livro. Porém, atualmente, os mantenedores dos escritos entendem que os dias atuais são de grande importância para o destino da humanidade. Por isso, estão deixando o livro disponível de maneira um pouco mais aberta. Muito bem, mas qual o conteúdo propriamente dessa Bíblia? Existe algo em suas palavras que contesta a Bíblia atual? Talvez estivéssemos lendo o livro errado por todo esse tempo. Bom, vamos lá. Em seu primeiro livro, a Bíblia de Coldbrin afirma que, antes de tudo, havia uma única consciência que sequer pode ser explicada por palavras humanas. Era um espírito solitário e autogerado. Depois, o livro afirma que essa consciência não suportou o repouso eterno e, para manifestar seu potencial, surgiu o desejo de criar. Coldbrin afirma que essa divindade inicial sentia uma solidão atemporal. Aqui, claramente, os manuscritos divergem do relato de Gênesis da Bíblia em geral, que nunca citam a solidão ou o cansaço de Deus antes da criação do universo. Além disso, a origem dos tais Néfilins na Bíblia de Coldbrin é muito diferente. Afinal, falam de uma outra antiga civilização anterior a Adão e Eva que em nenhum momento é citado pela Bíblia. Seria essa civilização que teria dado origem aos gigantes, que posteriormente se relacionaram com os descendentes do primeiro homem. Outra coisa. Também há um dilúvio no relato de Coldbrin. Entretanto, as chuvas torrenciais da catástrofe não são obras vindas do castigo divino nessa versão. O livro relata a figura do destruidor, uma espécie de força ou entidade que vem dos céus para a terra para trazer desastres. O choque desse destruidor com o nosso planeta, que ocorreu nos oceanos, teria sido o que provocou a inundação global e o aumento exponencial das chuvas. Seria esse mesmo destruidor que voltaria para a Terra no Apocalipse da Bíblia de Coldbrin. Dessa vez, o cataclisma seria ainda pior, movido por sua vontade destrutiva. O devastador viria para completar sua missão de castigar muitas pessoas. Mais uma vez, o desastre viria do espaço. Na Bíblia cristã, não é possível ver essa figura do espaço chamada de destruidor. Tanto em Gênesis quanto em Apocalipse, quer seja no dilúvio ou no fim dos tempos, as ações destrutivas são provocadas pelo próprio Deus. O Criador age com justiça quando vê que a humanidade se afastou muito do caminho certo. Sim, como um pai que corrige o filho, e não como um devastador que vem para dizimar. Então, em qual acreditar? A Bíblia de Coldbrin, por ser mais antiga, pode ser a mais reconhecida? A resposta é não. O livro tem seu valor, mas não pode ser reconhecido como sagrado, assim como a Bíblia. Para começar, Coldbrin foi escrito por sábios egípcios e depois foi completado por escritos druidas celtas. Por si só, isso demonstra certas contradições. São povos e culturas muito diferentes que não tinham tanto em comum. O mais provável é que Coldbrin tenha se inspirado nas histórias judaicas que já existiam antes mesmo da escrita do Antigo Testamento.
Antes de Moisés escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, os hebreus já conheciam a história do Deus Criador, de Adão e Eva, o dilúvio, etc. Com essas histórias, os autores de Qumran puderam escrever um livro parecido com a Bíblia antes mesmo de ela ser escrita. Porém, nem de longe possui a racionalidade, coerência e inspiração da Bíblia cristã de hoje, que é vista pelos fiéis como Palavra de Deus. Além disso, as narrativas apocalípticas de Qumran lembram os mitos do fim do mundo dos povos nórdicos, que devem ter influenciado os druidas celtas que escreveram o livro. A Bíblia atual foi fruto de um processo histórico de revelações progressivas de Deus a seu povo. Ela não surgiu do nada e passou por inúmeros estudos até reunir os mais de 60 livros da versão atual. No tempo de Jesus, o Antigo Testamento já estava concluído. O Antigo Testamento de hoje é exatamente o mesmo que era usado pelos judeus da época de Cristo. Os livros foram escritos por profetas e pessoas notáveis da história de Israel. A doutrina dos livros é tão correta, perfeita e harmônica que não havia e não há para os cristãos dúvida sobre sua inspiração divina. Já o Novo Testamento se formou de forma semelhante. A igreja cristã da época aplicou alguns princípios para reconhecer quais escritos eram inspirados. Em primeiro lugar, os livros tinham que ser dos apóstolos ou de seus companheiros. Obviamente, também não podiam contradizer em nada a escritura que já havia disponível, ou seja, não podiam discordar do Antigo Testamento. Por último, deviam ter aprovação geral da igreja, que os reconhecia como inspirados. Os 27 livros que formam o cânon do Novo Testamento são aceitos oficialmente como inspirados pelos cristãos desde 350 depois de Cristo. Vários estudos e concílios foram feitos não para determinar quais livros eram a palavra de Deus, mas sim para reconhecer quais vinham da parte do Criador. Quando vários concílios foram feitos na história da igreja para considerar o cânon sagrado, eles não votaram pela canonicidade de um livro, mas reconheceram depois do fato o que Deus já havia escrito. Então, você pode confiar na Bíblia que tem em mãos. Não é porque um livro é mais antigo que ele, é mais confiável, como no caso de Qumran. Agora me conta, você sabia da existência desse livro? Já conhecia o processo de formação do cânon da Bíblia? Comente aqui, por favor. Eu agradeço a companhia e te vejo na próxima. Até mais, fiquem com Deus. Tchau!